Shalom, queridos, Deus abençoe. Estamos aqui no nosso devocional hoje no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 22 e também nos Salmos de número 17, 34 e 35, que fazem com relação ao capítulo 22 de 1 Samuel, no qual nós iremos falar aqui. Eu quero ler, nesse momento, o verso 22 e 23 do capítulo 22 de 1 Samuel, que diz: Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu aquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul: Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Amém? Tema desse devocional: a grandeza de Davi. Para alguém ser considerado alguém de destaque, alguém que possui qualidades, é alguém que possui em si mesmo algumas grandezas. E é o que eu quero falar um pouquinho sobre essas grandezas na vida de Davi, o rei Davi. Bom, nós temos aqui uma situação no qual Davi, quando está fugindo de Saul, ele vai se encontrar com o sacerdote Aimeleque, e ali ele acaba usando uma mentira, dizendo que está sendo enviado, que o rei deu uma ordem para que não dissesse onde Davi estivesse. Então ele conta uma mentira ali, Davi. Então ele acaba reparando a espada na qual ele havia cortado a cabeça de Golias. E nesse contexto onde Davi está conversando com o sacerdote Aimeleque, existe ali um edomita chamado Doeg, que ele fica vendo tudo o que está acontecendo ali, o diálogo de Davi com Aimeleque e tudo mais. Pois bem, lá na frente, que é aqui no capítulo 22, que é o nosso devocional, Saul vai chegar com Aimeleque e vai perguntar o que aconteceu, porque é como se Aimeleque soubesse de alguma coisa, Na verdade, Aimeleque está totalmente inocente na situação e ele vai questionar como se ele fosse conivente ou estivesse com algum complô contra o próprio Saul. E o resumo da situação é que ele manda matar todos os sacerdotes, os filhos de Aimeleque, inclusive o próprio Aimeleque, todos da sua família, inclusive crianças, animais, enfim, todos que ali estão, e os seus próprios soldados não querem fazê-lo por temor, e esse edomita aí pega a espada e mata todos, comete um crime brutal. Pois bem, entretanto, fica vivo um dos filhos deste sacerdote, que ele se chama Abiatar, mas na frente ele vai ser, inclusive, vai andar lado a lado com Davi, mais à frente. Então ele foge e ele conta o que aconteceu, como Saul matou todos os amantes de Saul, como matou seu pai e todos os demais sacerdotes. Pois bem, então Davi ele tem aquele salto, de reconhecer a sua culpa também um pouco nesse evento, porque dentro desse contexto, a mentira que ele contou lá no capítulo 21, dizendo que tinha sido enviado por Saul e que ele não falasse nada, que ele tinha visto Davi. Então Davi ele fala assim: olha, bem sabia que aquele Doeg não deixaria de dizer a Saul. Ele sabia que ele estava contando ali uma mentira e que tinha alguém do lado de Saul que estava ali só, alguém que pertencia ali ao reino de Saul, ao governo de Saul. Doeg, ele iria dizer. Davi desconfia, e aqui ele menciona essa desconfiança, e quando ele se sente culpado pelo que aconteceu, ele se sente culpado porque ele acaba, de certa forma, sendo faltando com a verdade e comprometeu, inclusive, toda uma família. Então ele pede para que Abiatar fique com ele, e ele reconhece que ele foi a causa dessa morte, de todas as pessoas da casa de seu pai. No caso, da família de Abiatar. E aqui é uma coisa para nós pensarmos, para você ver o quanto que uma mentira ela pode causar, o poder de uma mentira. Inclusive gerar mortes, gerar coisas terríveis. Bom, esse aqui é um detalhe do texto, e o que me chama a atenção aqui é justamente a grandeza de Davi, porque ele sabia ser humilde e se arrepender. Eu vejo aqui que uma das grandezas de Davi é justamente essa. Nós somos muito difíceis de reconhecer nossas falhas. Essa aqui é a grande verdade. Temos muita dificuldade, temos... Principalmente, imagina como é que a pessoa vai reconhecer a culpa numa situação onde morreram talvez mais de 100 pessoas. Só 85 eram sacerdotes que estavam com a estola sacerdotal. Eu acho que muito mais de 100 pessoas, evidentemente, porque tinha os familiares, filhos, crianças e tudo mais. Então, provavelmente, eu conjecturo que mais de 100 pessoas morreram, muito mais de 100 pessoas. Então, mas mesmo assim, isso que é incrível de Davi. Às vezes, numa coisa pequena, a gente não quer reconhecer a nossa falha, a gente não quer reconhecer a nossa culpa. Ele podia muito bem ter tirado o corpo fora e ter falado: não, eu não tive culpa não, porque Saul é mau, Saul ele é louco, jogar a culpa para Saul. Mas não, Davi ele assume a sua culpa.
Ele fala, fica comigo porque os que procuram a sua morte também procuram a minha, e estando comigo você vai estar seguro. Então, uma das grandezas de Davi é essa, a sua humildade, seguida pelo seu arrependimento. Ele reconhece quando ele falha, ele reconhece o confronto quando ele é confrontado. O segundo ponto que eu posso citar aqui da grandeza de Davi é que ele era uma pessoa muito leal, ele era muito leal aos amigos, né? Ele viu Aimeleque como alguém que ele era grato a Aimeleque, por isso que ele vai abraçar mesmo Abiatar e guardá-lo, né? Protegê-lo. O terceiro ponto que nós podemos reconhecer da grandeza de Davi é ele reconhece o valor dos outros, né? Ele reconhece o valor. Ele viu que ali ele falhou grandemente. Ele reconhece o valor de Aimeleque. Inclusive, o próprio Aimeleque defende Davi, no sentido de dizer assim, mas quem há o rei Saul, né? Alguém mais fiel e que está na sua própria casa, né? Ele faz um elogio a Davi, inclusive. Então, ele era um homem muito leal. E um quarto ponto para fechar, para a gente encerrar, ele respeita, né, ao ungido do Senhor. Como eu falei, ele podia muito bem passar a culpa para Saul e dizer assim, não, a culpa foi de Saul. Saul é louco, tudo mais, ou algo do tipo. Geralmente a gente faz isso, né? Quando a gente quer sair da culpa, a gente joga a culpa para outro. A gente não quer reconhecer, né, quando o nosso orgulho é lá nas galáxias, né? A gente gosta de colocar a culpa no outro. A gente nunca faz meia culpa. Sempre quando a gente falha, realmente é a culpa do outro. Então, que nós possamos aprender com a grandeza de Davi. Davi nunca fugia da culpa. Não meramente só para se sentir culpado, mas para talvez tentar corrigir. Às vezes é possível, sim. Creio que quando nós reconhecemos nossa culpa, nós podemos trabalhar para as correções e também não praticar mais os nossos erros, né? Que Deus te abençoe com essa palavra, Deus nos guarde e nos livre, e que possamos aprender com a grandeza de Davi, que nos momentos difíceis sempre reconheceu as suas falhas.